Olá pessoal, eu sou Leandro Nascimento, sou advogado e hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre holding familiar, né? Que é um assunto que está muito em voga aí nas mídias sociais. E tem muito cliente que bate a nossa porta perguntando sobre como que funciona, para que serve uma holding, qual a necessidade de fazer uma holding. Então o que eu posso deixar de forma bem sucinta para vocês aqui, para a gente explicar esse assunto de forma mais clara. A holding familiar nada mais é do que a formação de uma empresa ou de um grupo de empresas para o controle do patrimônio familiar. Ela é muito utilizada inicialmente como uma forma de fazer um trabalho tributário, no sentido de, quando uma pessoa falece, aquele patrimônio que ela construiu durante a vida vai ser transmitido aos herdeiros. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê que esses herdeiros entram em conflito. Se for uma porção de terras, eu quero aquele pedaço, eu quero aquele outro. Se for empresa, quem vai mandar a casa, o apartamento, enfim. A depender do patrimônio que o patriarca e a matriarca construiu, isso costuma gerar alguma dificuldade entre os herdeiros. E a principal dificuldade que isso gera, a transmissão da herança após a morte do autor da herança, é uma coisa chamada imposto, especificamente o ITCD. O que acontece? O pai trabalha, a mãe trabalha, constrói aquele patrimônio interessante para deixar para os filhos, e eles falecem e os filhos não têm nem a condição de herdar. Porque veja bem, a gente pega aí um ITCD na ordem de 3%. Vamos supor que essa família construiu um patrimônio muito interessante e diz, vamos colocar 5 milhões de reais. Então, para herdar esse patrimônio, somente a título de ITCD é 3%. Veja bem, 3% sobre 5 milhões. O advogado que vai cuidar desse inventário, ele vai cobrar 6%. Então já são 9% sobre esses 5 milhões. Então, além desses 9%, ainda tem a escritura pública da transmissão do imóvel, as despesas com cartório, a despesa com a prefeitura através do ISS. Então essa despesa aí desse patrimônio aí de 5 milhões, ela vai superar facilmente a casa dos 10%. Ou seja, para que os filhos possam herdar o patrimônio que os pais construíram, eles vão ter que desembolsar algo em torno de 500 mil reais. Na verdade, mais de 500 mil reais. Então o que acontece? Quando o patriarca e a matriarca não fazem um planejamento sucessório, eles deixam um patrimônio e os filhos precisam desfazer de parte desse patrimônio para poder herdar. É caro herdar no Brasil, né? Então, o intuito primeiro aqui do que nós estamos falando sobre holding é planejamento sucessório. Os autores da herança já fazerem um planejamento para que os filhos consigam herdar aquilo que está sendo deixado sem ter que já começar a dilapidar o patrimônio, né? Já nesse início. Então vamos lá. Como é que seria isto? Através da formação da holding, os autores da herança, os donos do patrimônio a ser herdado, eles vão constituir uma personalidade jurídica, uma empresa, né? E essa personalidade jurídica, essa empresa, vai ter os filhos como no quadro societário, como donos. Ah, mas se eu passar o meu patrimônio para meus filhos, eles vão querer mandar mais que... Não, eles não vão querer e não terão condições de mandar mais do que o dono do patrimônio. Por quê? Porque na formação da holding, é colocado que a administração daquele patrimônio caberá à pessoa pré-determinada. Então, no caso, tá o pai e a mãe, eles vão colocar no contrato de constituição da empresa que eles vão gerir o patrimônio até o final dos seus dias. E, com o falecimento, automaticamente, os filhos já são donos daquilo tudo. Todo o patrimônio já é dos filhos, porque já se escreve tudo em contrato, deixando muito bem ajustado. Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que nós temos que saber sobre holding familiar? Planejamento sucessório, né? E dentro desse planejamento sucessório há também o planejamento tributário, para que essa despesa de 500 mil reais que nós demos o exemplo aqui seja reduzida o máximo possível, gerando algo em torno de
80, até 70, 80, 90% menos do que as despesas que sugeriam do inventário. Mas não para por aí não. O que mais que a gente pode fazer através de uma holding familiar? Vamos supor que a empresa, que os pais, né, os autores da herança, os donos do patrimônio, tenham negócios. Exemplo, imóveis para locação, um comércio, uma empresa, uma indústria, enfim, o que tiver que ser. Com a formação da holding, todo esse patrimônio ele vai passar a pertencer a uma pessoa jurídica. Essas pessoas jurídicas vão passar a pertencer a outra pessoa jurídica. A grosso modo, tá, pessoal? Só explicando de uma forma bem sucinta para que todos possam entender. Então, sendo assim, as atividades que cada uma dessas empresas desenvolve vão ser tributadas com alíquotas cabíveis à pessoa jurídica. Todos sabem bem que o imposto de renda no Brasil ele chega a bater 27,5%. E são vários outros impostos que incidem. E esses impostos para as empresas, eles são muito inferiores ao valor para a pessoa física. Então, há a possibilidade ainda de fazer, além do planejamento sucessório, um planejamento tributário, para que os negócios familiares sejam tributados da forma devida, evitando assim a tributação direto na pessoa física. E para onde vai o lucro dessas empresas, desses empreendimentos? Eles vão para a holding e a holding vai depois fazer a devida distribuição. Enfim, existem outras questões, mas a grosso modo, resumidamente, é isso que funciona. É para isso que serve a holding. Então, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre o assunto, tá? Já falei, esse assunto está sendo muito falado em redes sociais, em Instagram, Facebook e outras redes, né? Tem muito vídeo aí para você poder buscar maiores informações e, caso queira aprofundar no assunto, não deixe de procurar o advogado da sua confiança. Tá certo? Muito obrigado, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre o assunto e até o próximo vídeo.